por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco. Nós temos aqui um tempo que eu combinei com você de 10 minutos. Você tem a tua agenda. Então, eu faço a pergunta para você. Como é que você viu esse caso, que eu digo, esse escândalo Moro, que é ele próprio cometer um ato falho e dizer que combateu o PT? Como é que você vê isso? E se essa é a função do juiz, combater? Bom, primeiro eu quero dar bom dia, Joaquim, Marcelo, Alex. É um prazer estar com vocês aqui, sempre contribuir com esse debate que vocês vêm travando incessantemente. Na verdade, o que está acontecendo é a confirmação do que todos já falavam, né? Do que vocês já falaram em vários documentários, do que eu tratei no livro Geopolítica da Intervenção. E nos atos falhos é que se demonstra a realidade, né? Porque, de fato, ele confirmou no ato falho psiquiátrico o que a Lava Jato se destinou a combater o PT e a prender em um processo fajuto o Lula. Agora, outras revelações vão ocorrendo, né? O TCU determina que a empresa americana Álvares Marçal diga quanto pagou a Sérgio Moro. Eu tenho dito há muito tempo que aqueles especialistas, entre aspas, em lavagem de dinheiro, sempre dizem follow the money. Muito bem. A Lava Jato tem uma caixa preta, que é o que vocês têm falado em relação à indústria da delação premiada. Essa caixa preta está para como foram liberados os valores dos delatores. Essa caixa preta ainda precisa ser revelada. Como o Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato manipularam os dinheiros, os valores sequestrados dos delatores, como esses valores foram liberados para os delatores, fazendo com que eles continuem ricos, e quais são os advogados traidores da democracia que receberam valores advindos das delações premiadas. Agora nós temos uma outra caixa preta a ser revelada, que é a questão da Álvares Marçal. Eu queria dizer aqui, Joaquim, Marcelo e Alex, que é o seguinte, que este ponto envolve um problema que poucos têm prestado atenção. Ocorre o seguinte, qualquer membro do Poder Executivo e do Legislativo precisa fazer licitação para a contratação de serviços. E há uma área que é permitida ao judiciário, através dos seus juízes, contratar administradores judiciais a receber 3%, 4% de recuperações judiciais, que nós estamos falando, muitas vezes, centenas de milhões de reais. E estes administradores são contratados pelos juízes sem qualquer controle. Não é à toa que o seu Sérgio Moro foi contratado pela empresa Álvares Marçal. Não só em relação à questão da Odebrecht, mas porque há uma máfia do Poder Judiciário, através de alguns ministros, através de desembargadores, que controlam a nomeação de administradores judiciais. Certamente, aí, nesta caixa preta que será revelado o que a Álvares Marçal pagou, se, na verdade, não tentar ludibriar e pagou no exterior, porque ele deve ter recebido nos Estados Unidos, né? Mas nós estamos aí, na verdade, numa revelação de que a Lava Jato ela foi política, como todo mundo sabia, mas, além disso, ela foi um grande negócio que deu lucro àqueles escolhidos pelos procuradores e pelo juiz Sérgio Moro,
aos advogados escolhidos pela operação, e, fora isso, como foi o esquema, que é necessário descobrir como foi o esquema para que a Álvares Marçal e outros fossem nomeados nesse processo de recuperação judicial. Fernando Fernandes, olha, muito obrigado pela introdução. Deixa eu fazer uma propaganda aqui dele. Olha, esse aqui é o Geopolítica da Intervenção, do Fernando Fernandes, um livro excelente. Está aqui, olha. Eu li, tem anotação aqui. E aí eu quero fazer uma colocação. O Moro está se revelando hoje que a operação foi política e pode ter sido corrupta no sentido dele ser favorecido, isto é, eu beneficio aqui e depois você me paga ali. Mas você faz uma revelação nesse livro que eu acho que nunca foi devidamente investigada, aprofundada por nós, até jornalistas. Eu escrevi sobre isso, mas eu acho que nunca foi. Que é a seguinte: quando a Lava Jato deu certo, porque era o Moro e todos os outros juízes acima deles eram ligados a ele. E isso houve uma forçação de barras. Era o Gebran, o TRF4, o relator, depois era o Félix Fischer, que eles colocaram lá, e depois o Fachin, que colocaram lá. Virou uma conexão de amigos, de pessoas que se conheciam, do Paraná. Eu chamo de coluna vertebral da Lava Jato. Exatamente. E você faz uma revelação importante. O Gebran, ele não foi escolhido para ser relator pelo sorteio, pela distribuição normal. Forçaram a barra. Você poderia falar sobre isso? Porque eu acho isso um escândalo, porque não é só Moro. Envolve outras pessoas, mas o Moro conseguiu controlar e, para isso, manter as suas decisões. O Gilmar Mendes, que acho que tem que ser muito citado, porque o Gilmar foi um ministro que apoiou a Lava Jato, que impediu o Lula de tomar posse como ministro, mas que, depois de certo tempo, virou um denunciador da Lava Jato. Acho que ele se apercebeu, em determinado ponto, o que esse monstro tinha fugido do controle. Ele, no julgamento, cita uma matéria da Folha do jornal dos Estados Unidos, dizendo que é o maior escândalo judiciário, talvez, do planeta. E esse escândalo ele vai se montando com uma série de fraudes. Uma das fraudes é esta da distribuição do Gebran, porque quando o primeiro habeas corpus chegou ao Tribunal Regional Federal da Lava Jato, foi um habeas corpus em favor do Paulo Roberto Costa. Eu fui o impetrante desse habeas corpus. E o que acontece? Esse habeas corpus foi distribuído por dependência a um mandado de segurança. E um mandado de segurança da Google. E uma relação que não tinha nenhuma questão com a Lava Jato, porque era uma questão completamente diferente. Então, na verdade, você tem a fraude do próprio Sérgio Moro. Sérgio Moro vira juiz do caso porque a Polícia Federal encaminha a ele uma notícia-crime com uma interceptação telefônica de um advogado com Janene. Janene, que era deputado federal, portanto, seria, à época, o Supremo Tribunal Federal, e vindo de um outro juízo, portanto, não houve um compartilhamento, a Polícia Federal simplesmente encaminha para o Sérgio Moro. O Sérgio Moro manda distribuir por dependência ao Banestado. Então, a Polícia Federal escolheu o Sérgio Moro. Escolheu porque o Sérgio Moro já tinha uma operação anterior, que está no livro, em que ele atuava respondendo ofícios da Embaixada Americana. Nós não estamos aqui inventando fatos, não, são fatos documentados, provados, documentados. Então, ele foi escolhido para iniciar esse caso. Ele fica anos e anos e anos, acho que 8 a 10 anos com esse caso, fazendo quebra de sigilos, etc., contra, inclusive, muitas vezes o Ministério Público, tanto que ele para de dar vista. Só quando surge o senhor Delanhol, no caso, é que ele passa a ter um parceiro no Ministério Público. Aí você tem a fraude do TRF, com essa distribuição fajuta para o desembargador no TRF. Você tem a fraude do próprio STJ.
que faz com que o Félix Fischer seja relator quando ele ganhou uma votação, e você tem a fraude tanto do Zavascki, né, quanto do Fachin. Agora, a pergunta é, qual é que ato constitucional que nós tivemos nesse país que permitiu com que tantas fraudes à distribuição se mantivessem? Porque é o seguinte, somente a posição de determinados ministros do Supremo Tribunal Federal, que depois alguns mudaram, fez com que soubessem que essas fraudes estavam ocorrendo e ninguém tomasse providência. Houve da mesma maneira que o Sérgio Moro tem o seu ato falho hoje de dizer que a operação foi contra o PT, e foi, nós tivemos muitos membros do Poder Judiciário que agiram com uma omissão dolosa para que essa coluna vertebral tomasse as providências necessárias para sacrificar o Lula e o PT. Né? Isso foi uma estruturação pensada de uma facção do Poder Judiciário brasileiro. Infelizmente, algo ocorreu que fez com que alguns ministros, como Gilmar Mendes, eu acho que é o maior exemplo, que mudou de posição, fizesse com que os processos do Lula todos fossem, aos poucos, anulados. E que o Sérgio Moro, se ele não tivesse, o Sérgio Moro, sido picado pela mosca azul e se revelado ao deixar a toga para virar ministro do Bolsonaro, certamente as decisões do Supremo Tribunal Federal não teriam ocorrido, porque parece que há uma proteção aos membros do Poder Judiciário. Somente o fato dele ser ex-membro do Poder Judiciário permitiu com que ele sofresse as consequências da declaração de suspeição. O Fernando, eu pergunto para você o seguinte, você acha que o Moro vai para a eleição ou ele vai para a cadeia? Eu acho o seguinte, a primeira questão é que a prescrição dos crimes que o Sérgio Moro e o Dallagnol cometeram são grandes. Portanto, com a mudança de conjuntura, é possível que eles sejam ainda julgados. Porque o julgamento que o declarou suspeito, eu estou, inclusive, fazendo capítulos novos do livro Geopolítica da Intervenção, ele é muito claro, o julgamento, que houve abuso de poder absoluto e que o juiz e os procuradores estavam macumunados, cometendo verdadeiros abusos que influenciaram na eleição, juntaram a delação do Palocci sem pedido de ninguém, divulgaram isso no meio da eleição, fizeram a condução coercitiva do Lula combinados, prenderam o Lula. Quer dizer, eu acho que não há uma história tão contundente e reveladora de abuso quanto essa cometida. Então, ele pode vir realmente, em determinado momento, talvez ali 23, 24, a realmente sofrer um processo. Mas o seguinte, os membros do Poder Judiciário que desejam preservar a figura do Poder Judiciário deveriam ser contra a candidatura do Sérgio Moro, porque ela representa um descrédito ao Poder Judiciário, demonstra que um juiz agiu politicamente. Isso corrompe a figura do juiz. Mas acho que, ao que tudo parece, ele tem a ilusão de que pode ser eleito presidente da República. Portanto, nessa conjuntura, eu acho que tudo tende a que ele seja candidato. Né?
Tá ótimo. Marcelo, Alex, nós temos um tempo limitado do Fernando, que era 10 minutos, passou. Mas eu estou tranquilo aqui. Você, Marcelo, Alex, vocês querem interagir, fazer alguma pergunta para o Fernando Fernandes? Vai, Alex. Não, o Fernando, você sabe quem nomeou Álvares Marçal para recuperar não, o Odebrecht? Se sabe quem? Porque eu tento procurar quem nomeou. As pessoas perguntam, mas foi o Moro que nomeou? Não. Se sabe? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Veja só, eu não sei o nome do juiz, mas aparentemente é muito simples de achar. Na verdade, quem nomeou a Álvares Marçal foi o juiz da recuperação judicial da Odebrecht. Então, é preciso olhar o seguinte: provavelmente, eu aqui, na minha experiência como advogado, devo dizer o seguinte: provavelmente, a Odebrecht tem sede em São Paulo e o seguinte, deve ter pedido recuperação judicial em São Paulo. E o juiz da recuperação judicial nomeou a Álvares Marçal. Portanto, não foi o Sérgio Moro. Mas não é essa a questão, né? A questão é: a Álvares Marçal contratou o Sérgio Moro por quê? Porque o Sérgio Moro, como ex-juiz, iria, na minha opinião, trabalhar para que a Álvares Marçal fosse nomeada em várias outras administrações judiciais. Essa é a primeira questão, certo? A corrupção está no que o Sérgio Moro poderia fazer pela Álvares Marçal em relação a isso. Fora isso, quais eram as informações que o Sérgio Moro tinha sobre o Odebrecht e que poderiam ajudar a Álvares Marçal? O que acontece é o seguinte: há nessa questão de nomeação de administradores judiciais sem licitação, uma profunda relação de magistrados que permite com que isso seja realizado. Porque é o seguinte: o que é colocado? O administrador judicial, assim como os peritos, são nomeados porque são de confiança do juiz. Mas mas nós estamos falando de um serviço bilionário, de centenas de milhões. Como pode ainda isso ser feito sem licitação? É preciso que seja cuidado. Há uma estrutura no Poder Judiciário para que os agraciados por determinados desembargadores, por determinados ministros, sejam nomeados pelos juízes de primeira instância. Aí está a conexão. A conexão não está que o Sérgio Moro tenha nomeado Álvares Marçal. O fato do Sérgio Moro ajudou a destruir a Odebrecht a ponto de ela ter que pedir recuperação judicial. Na recuperação judicial, um juiz nomeia Álvares Marçal por interesse de alguém. Esse é o fato. Aliás, é incrível como uma empresa americana está atuando no Brasil, né? Porque, inclusive, nós temos proibição de escritórios americanos atuarem no Brasil. Eles simplesmente fizeram um outro escritório, talvez aqui no Brasil, para dizer que o escritório é brasileiro. Só que isso é um absurdo completo. Bom, e esta máfia de administradores judiciais conectadas com interesses mafiosos, vamos dizer assim, de juízes, de desembargadores e de ministros, controlam administrações judiciais. E então a investigação tem que ser uma investigação profunda sobre essas relações, que pode estar, inclusive, essas relações do mourismo, dessa, vamos dizer que além do lavajatismo, quais são esses interesses desses membros do Poder Judiciário que nomearam Álvares Marçal e que
que estão nomeando vários outros administradores judiciais nessas bilionárias recuperações judiciais que acabam levando a lesar trabalhadores, né? As recuperações judiciais, que é uma ideia ótima para recuperar uma empresa, na verdade, viraram uma estruturação de blindagem patrimonial dos falidos, né? Com um juiz autorizando todos os fatos e com um administrador judicial nomeado por uma pessoa de confiança do juiz e que recebe milhões de reais, mesmo que os credores não recebam. Muito interessante, muito interessante. Inclusive, a Rosângela advogou para a chamada máfia das falências lá no Paraná, que era estadual, só para fazer um registro, junto com o Marlos Arnes. Parece haver relações ainda que precisam ser esclarecidas. Fernando Fernandes, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, contar com você mais vezes. Acho muito interessante o que você acabou de falar e reforça a necessidade de que a Lava Jato seja investigada como foi a ditadura em 64, para que nunca mais se repita. Quantas coisas você colocou aí? Quantas coisas que precisam ser aprofundadas? Eu agradeço o convite, estou sempre pronto a colaborar e dizer que vocês é que estão realizando um papel fundamental de trazer a público, de maneira constante, a verdade do jornalismo, as notícias verdadeiras do que foi a Lava Jato, e certamente o seguinte, certamente que o tempo histórico permitirá com que essas informações todas sejam reveladas. Aí eu respondo a você, Joaquim, pode ser que a história leve o Sérgio Moro, sim, para a cadeia, junto com o Delanhol. Ótimo, perfeito. Muito obrigado, Fernando Fernandes. Vamos continuar aqui na transmissão. Um abraço. Obrigado mesmo, um grande